Na verdade, quem percebe é a família, né? A pessoa que está desenvolvendo um quadro demencial, qualquer um, ou uma demência frontotemporal, ou demência de Alzheimer, ou a demência associada com a doença de Parkinson, a maioria dos pacientes, a imensa maioria, releva. Não nota que está desenvolvendo um quadro de transtorno cognitivo. Mas a família começa a notar. Porque a gente vê, quando chega no consultório, a filha com o pai, por exemplo, eu trouxe meu pai aqui porque ele tem alterações e tal. O senhor olha para mim e fala, doutor, eu não tenho nada. O cérebro ele tem uma habilidade chamada neuroplasticidade, né? Independente de qualquer idade, ele pode produzir novas conexões neurais, fortalecer essas redes. E quanto mais forte essa rede neural, maior as minhas habilidades cognitivas, maior a minha... A fisioterapia ela entra com essa questão justamente através do movimento. O movimento ele estimula essa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar ao diferente, ao novo. Olá, eu sou Andréa Mello e este é o VidaCast, o seu podcast com foco em qualidade de vida. E a gente encerra a terceira temporada com um tema importantíssimo. A gente vai falar hoje, gente, da saúde do cérebro. Essa maquininha que a gente tem aqui dentro, né, que rege todo o nosso corpo. Por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto sempre, né? Mas antes, né, quem me acompanha sabe, eu quero agradecer você que acompanha aqui o VidaCast, que nos segue, que deixa comentário, que curte, que compartilha. E você, se ainda não está seguindo, bora lá seguir, né? Ativa o sininho, inclusive, para não perder nada do que acontece por aqui. Em todas as temporadas a gente tem trazido assuntos super pertinentes, com informações relevantes e profissionais falando sobre os assuntos de forma competente, gente. Não é, sabe, aleatório, ninguém se aventura aqui não. Aqui você vai ter informação correta sempre. Então, manda sugestão, o que você quer que a gente traga aqui pro VidaCast, combinado? Então, muito obrigada pela companhia e vamos lá também agradecer, né, a quem apoia o nosso canal, né, quem nos ajuda a fazer acontecer aqui o VidaCast, que são os nossos parceiros, né? Eu começo com o Estúdio 317, dos meus queridos amigos Bibiano Neto e Marcos Antônio. São irmãos cabeleireiros incríveis e tem toda uma equipe bacanérrima, o ambiente é uma delícia. Vai lá tomar um cafezinho, eles estão em Birigui, vai lá conhecer, vocês vão amar. E aqui em Araçatuba tem um outro estúdio, o Estúdio Óptico New York, que fica lá no 5º andar do Tower, do New York Tower, na Avenida Brasília, aqui em Araçatuba, sala 506. Gente, é uma ótica super moderna, tecnológica, que tem, além das armações e lentes importadas, nacionais, as melhores do mercado, eles têm avaliações gratuitas, eles têm visagismo profissional, mapeamento visual, eles fazem um estudo do teu rosto e olha aí, olha só, a gente tá mostrando, ó, tá vendo? Ali é um software que faz toda a medição do seu rosto e tal, e olha a ótica, gente, as melhores marcas, ali os profissionais são optometristas profissionais, profissionais, mas é isso mesmo, eles são profissionais, então eles podem te orientar da melhor maneira, tá certo? Então vai lá conhecer a sala 506 e o Instagram deles, para você dar uma olhadinha, é @estudiooptico.ny, tá certo? E claro que eu tenho que dizer, né, da Dani Cassiano, que tá comigo já há algumas temporadas e você conhece, né? Se não conhece, tá perdendo, porque a Dani Cassiano tem tudo de melhor, de mais bacana em relação a maquiagens, cosméticos nacionais, importados. Ainda oferece serviço de manicure, pedicure, design de sobrancelhas, consultoria de beleza. Olha, Dani Cassiano é tudo de bom. A loja está aqui em Araçatuba, mas você pode comprar também pelo site www.danicassiano.com.br e tem o Instagram, né, com dicas, com um monte de coisa legal, que é o @esmalteria Dani Cassiano. Tá certo?
É isso, gente. Combinado, então, pessoal? Vai conhecer esse pessoal aqui que eu acabei de falar, que eles são realmente super bacanas no que fazem. E eu agradeço a vocês também por aguardar aí esse tempinho para eu falar dos parceiros, né? Porque, dados os recados, agora a gente começa a nossa conversa, né? Nós vamos falar, então, como eu disse, para variar, boca seca, gente. O ar-condicionado pega. Mas, então, vamos falar da saúde do cérebro, né? Muito obrigada pela presença. Vou apresentar vocês aqui. Aqui à minha frente eu tenho o Guilherme Calisto, que ele é especialista em estimulação cognitiva. Obrigada, Guilherme, por estar aqui fazendo parte desse bate-papo. Eu que agradeço o convite, Andréia. É sempre muito importante e necessário a gente falar sobre saúde do cérebro, saúde cognitiva. Eu fico muito feliz de estar presente junto com outras pessoas tão importantes para a gente falar sobre essa pauta necessária. Muito obrigada, e realmente são pessoas assim da maior competência e eu tenho certeza que esse papo vai ajudar muita gente, né? Aqui ao lado do Guilherme eu tenho o Dr. Dirceu Leite de Carvalho, que é neurocirurgião aqui em Araçatuba. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado. Olha, aqui, à frente do doutor, ao meu lado, tem a doutora Angélica Teixeira de Souza, que é fisioterapeuta, que é também uma profissional que é um profissional, né, seja homem, mulher, enfim, importante também nessa questão da cognição, né, Angélica? Sim, sim. Muito obrigado pelo convite. Muito importante falar da fisioterapia, não só para essa questão cerebral, mas também corporal, que é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje. Ótimo, então, mais uma vez, muito obrigada, vamos começar a falar. Mas eu até fui buscar no Google o sentido exato da palavra cognição, né, o significado. Porque a gente fala cognição, mas vamos explicar certinho, né? De acordo com o Google aqui, cognição é a capacidade que o ser humano tem de perceber, interpretar, armazenar, usar informações por meio da cognição. Conseguimos aprender, resolver problemas, tomar decisões, lembrar de experiências, nos comunicar com outras pessoas. Envolve várias funções mentais, como atenção, memória, percepção, linguagem, raciocínio, habilidades, parará, etc. Né? Então, dada aí a definição de cognição, só para a gente, né, já começar falando da importância que é isso, né, para a nossa vida, para as nossas atividades diárias. Eu começo, então, perguntando para o senhor, doutor Dirceu, porque nós já falamos, inclusive, aqui no VidaCast, que as pessoas estão vivendo mais, né? No caso, né, na ocasião ali do episódio, eu conversei com geriatra, né? E ele realmente confirmou isso, as pessoas estão vivendo mais, e até por isso, muitas doenças que a gente não via estão cada vez mais comuns, né? Especialmente neurológicas, né? Como Parkinson, Alzheimer, etc. Então, eu fui até fazer uma pesquisa para tentar atualizar com relação a números, mas a pesquisa mais recente que eu encontrei foi de 2024, do The Lancet Neurology, que nós estamos em 2026, tá, gente, gravando isso aqui. Diz que cerca de 3,4 bilhões de pessoas têm alguma doença neurológica no mundo, que isso vem crescendo há cerca de 30 anos. Depois eu consegui só o Parkinson, que são 10 milhões atualmente, essa é recente, mas o senhor tem, assim, números mais atualizados, ou seria isso mesmo, ou pela sua percepção de consultório, quais dessas doenças vêm mais acometendo as pessoas? Na verdade, é muito difícil a gente fazer uma projeção, porque a estatística é variável. Uhum. Se você pegar um país desenvolvido, ele tem uma estatística bastante segura, né? De qual a porcentagem de pacientes desenvolvem, por exemplo, doença demencial com cognição alterada, como Alzheimer e outras demências, após 70 anos. Uhum. Mas em Singapura tem, nos Estados Unidos tem, mas em Angola ninguém sabe qual exatamente é essa porcentagem. Difícil. A grosso modo, o que a gente pode dizer é que com a longevidade, todas as doenças degenerativas aumentam, porque tudo envelhece, né? Sim, a pele envelhece, os olhos envelhecem, todo mundo usa óculos depois de uma determinada idade. Exatamente. E o cérebro envelhece. E quando o cérebro envelhece, o sintoma que aparece, via de regra, vamos dizer, do ponto de vista cognitivo, são as demências, né? Ou, ao menos, os transtornos
cognitivos de uma forma geral. Exatamente em termos percentuais é um pouco temerário dar um número. Não, eu perguntei mais por curiosidade mesmo, para a gente ter uma noção, né? Porque realmente tem essa informação de que cada vez vem aumentando mais. Mas, né, além dessa questão do envelhecimento das pessoas, o que mais poderia estar trazendo essas doenças, doutor? Bom, aí, na verdade, o que existe é o seguinte, o estilo de vida, né? Todo o mundo ocidental, vamos dizer assim, tem um estilo de vida, do ponto de vista alimentar, por exemplo, bastante irregular, né? Uma quantidade enorme de carboidratos, isso leva a um processo inflamatório, vamos dizer, maior. E na gênese, isto é, na etiologia das doenças ou dos transtornos demenciais e as doenças degenerativas, melhor chamado, está a inflamação. Né? Então, se você come errado, não pratica atividade física, por exemplo, e a absorção de nutrientes é diferente, o intestino funciona mal, substâncias tóxicas passam do intestino para a circulação e da circulação vão para o cérebro. E na base da maioria desses transtornos está o processo inflamatório. O senhor citou o intestino, né? Dizem que o intestino é o segundo cérebro, é meio que por aí, existe, né? Existe essa correlação bem já definida, né? Quando o intestino não funciona bem, por N causas, existe um comprometimento cerebral, cognitivo, vamos chamar assim. Mas também, além da alimentação, existem alguns estudos que mostram que alterações devido à contaminação do solo, por exemplo, por materiais pesticidas, né? No passado a gente usava na lavoura pesticidas extremamente lesivos, né? Organofosforados, etc. E isso já tem estudos mostrando nitidamente que desencadeiam o Parkinson, por exemplo. Ninguém pode dizer que todo mundo que tem Parkinson foi por isso, foi por causa disso, mas tem estudos que mostram que existe essa correlação. Entendi. E que alimentos seriam, assim, ajudariam de alguma forma esse funcionamento melhor do cérebro, doutor? Dá para indicar? Bom, existem alguns estudos também mostrando em relação a populações específicas, né? Por exemplo, a dieta mediterrânea, né? Dieta mediterrânea, que é proteínas, né? Evitando muito carboidratos, sementes, né? E vegetais, teria uma protetividade maior para a função cerebral. Existem populações no Japão, por exemplo, que vivem 90, 100 anos, 100 e tantos anos, porque tem uma dieta à base de peixe, de frutos do mar, de uma forma geral. Então, isso, com segurança, tem a ver com a melhoria da função cerebral. Bom, já que estamos falando aí de fatores, né? A pessoa teria uma predisposição? Dá para dizer que a pessoa já tem na genética dela essa predisposição ou é besteira? Não, isso existe. Quase tudo é genético, né? Isso é verdade. Quase tudo é genético. Então, na verdade, não é diferente ser genético de hereditário, né? Pode estar no gene e não aparecer clinicamente. Quer dizer, não é porque seu pai teve que você vai ter. Não, você pode até ter o gene e não ter o sintoma, né? Mas, mesmo Alzheimer, por exemplo, né, acredita-se que 2 a 3% dos casos de Alzheimer sejam familiares. Quer dizer, com uma etiologia genética, né? Hereditária mesmo. Parkinson, se bem que doença de Parkinson, a doença em si, ainda não se sabe exatamente por que desenvolve, tem muitas famílias que vários membros da família são parkinsonianos. Então, que existe um viés genético, hereditário também, com certeza existe. Não muito grande atualmente, a pesquisa atualmente não define isso assim 100%. Certo. Existe doença que é 100%, mas Parkinson, Alzheimer, seria uma incidência um pouco menor, mas existe também. Entendi. Pois não, Guilherme? Sim, o doutor trouxe a questão dos fatores, né? Sim. Eu tenho até um dado bem assim,
expressivo falando sobre os indicadores. Hoje, a Organização Mundial da Saúde foca e destaca 14 fatores principais que podem levar uma pessoa a desenvolver uma demência. Por favor, você consegue citar? Eu tenho alguns aqui, legal. Mas uma coisa bem legal é que esse ano a turma da Mônica, o Wilson de Souza, lançou uma cartilha muito legal falando sobre esses fatores. É um material disponível na internet. E eles são ótimos. E ele traz os fatores e como se prevenir, como você pode mudar o seu estilo de vida. Mostra pra gente. Tenho aqui, isso é muito legal. E aí fala da questão da poluição do ar também, é um fator. Baixa escolaridade é uma coisa que influencia muito, porque a pessoa não usa, os estímulos. Isso. E quando a gente fala da questão genética, eu vejo muito também hereditário, outras doenças que também levam a uma demência. Por exemplo, diabetes, outras doenças, hipertensão também, que é um fator que também pode acelerar, não é mesmo, doutor? Que influencia. Então, muitas vezes a questão genética, hereditária, vem também dessas outras doenças que causam, que levam o desenvolvimento dessas demências. Esse material é muito legal. Fala da questão da atividade física, da importância do tabagismo, também obesidade, diabetes, o sono, a dificuldade para dormir. Então, todos esses fatores influenciam no desenvolvimento ao longo da vida, né? Então, os hábitos que você tem ao longo da sua como o vida doutor disse, né? Estilo de vida. Estilo de vida, né? Perfeito. É isso mesmo. Nossa. E a gente precisa se atentar a vários. Não só específico a um. Então, riscos ambientais, a gente tem riscos genéticos, metabólicos, no caso, né? São várias questões. Mas, enfim, já que você citou a questão até das crianças que não estimulam e tal, de que forma, você que é um especialista nisso, o cérebro poderia ser estimulado, Guilherme? Bom, primeira coisa que eu observo muito no dia a dia, muitas pessoas acreditam que eu preciso estimular o meu cérebro quando eu vejo que, eu estou tendo algum lapso, alguma dificuldade de atenção, concentração, mas na verdade, essa preocupação ela deve ser antes até disso aparecer. É igual uma atividade física, que eu sempre falo, é estilo de vida. A gente sempre tem que estar movimentando o cérebro. É prevenir, né? Exatamente, movimentando o corpo, o cérebro é a mesma coisa. Então a gente sempre precisa estar movimentando e de que forma, né? Principalmente quando a gente aprende algo novo, né? A gente sai da nossa zona de conforto, a gente tem rotina. A rotina é confortável pra gente, né? Então todo dia ali, casa, trabalho, rotina. Mas isso pode ser prejudicial ao cérebro a partir do momento que é muita frequência. Vira automático, né? Exatamente. O cérebro ele tem uma habilidade chamada neuroplasticidade. Independente de qualquer idade, ele pode produzir novas conexões neurais, fortalecer essas redes. E quanto mais forte essa rede neural, maior as minhas habilidades cognitivas, maior a minha cognição, né? Então, a gente sempre tem que sair da zona de conforto, aprender um idioma novo, né? Algo novo, fazer algo ao contrário, por exemplo, isso faz total diferença no nosso dia a dia. Mudar o caminho. Mudar o caminho, por exemplo. A gente acostuma pro trabalho. Não é? Não usar sempre a mesma roupa. Não, mas você sabe que eu até acho que eu comentei com você fora daqui, né? Que outro dia eu saí até... Tinha acabado de fazer uma gravação aqui, tava vindo pra casa. Gente, eu fui tão no automático que eu percebi que eu tava... Não que eu não prestei atenção no trânsito. Prestei, mas... Claro, mas eu tava, assim, pensando nas coisas, como é que tinha sido a entrevista, como é que isso e aquilo. Quando eu vi, eu tava chegando em casa, falei, gente, preciso mudar o caminho, tá ficando muito automático. Não lembrava, né, os faróis que passou, não lembra nada. E respeitei tudo, não teve nenhuma ocorrência, mas foi... Não lembra. Foi assim, né? E aí também, o exercício físico, o movimento do corpo também ajuda nisso, né, com certeza. Angélica? A fisioterapia, ela entra com essa questão justamente através do movimento. O movimento, ele estimula essa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar ao diferente, ao novo. Então, dentro da fisioterapia, é feito um trabalho individualizado que leva em consideração a questão que cada idoso vai apresentar. Na demência ali, no geral, é feito fortalecimento, se o idoso apresenta alguma dificuldade, alguns alongamentos que também estimulam essa questão cognitiva em si.
E aí quando a pessoa chega já com o problema para você, assim, já avançado, tudo, mesmo assim é possível trabalhar e melhorar? Sim, sim. O trabalho em si, ele vai depender justamente dessa questão da avaliação, né? Primeiro é feita uma avaliação. Nessa avaliação, o que, que a gente nota? Então, esse paciente, ele consegue andar sozinho, ele levanta da cama, ele não levanta. É feito o que ali? E é isso que a fisioterapia vai fazer. Ela vai trabalhar dentro dessa dificuldade que esse paciente apresenta. E o movimento, o fortalecimento, ele vai trabalhando essa parte cognitiva como consequência, né? Mas o trabalho da fisioterapia, ele é bem individualizado nesse sentido de trabalhar justamente a necessidade do paciente. Outra questão muito importante que eu gosto de passar é que as orientações gerais que a gente costuma passar para os pacientes também são importantes. Uma questão que eu gosto muito de trabalhar e falar para os pacientes é a questão da hidratação. A água. O que a água vai interferir? Ai, mas você é fisioterapeuta, que você está falando da nutrição em si? Em tudo. Para que eu tenha uma maior questão ali da corrente sanguínea, para que melhore a circulação durante o movimento, esse idoso ele precisa estar hidratado. Eu dependo muito também da parte nutricional que esse idoso coma proteína. Então, toda essa questão de orientação também é muito importante. E é feita pelo fisioterapeuta também, assim como acredito que pelos outros profissionais. Eu li... Pode falar. É tudo conectado. Tudo Quando chega uma pessoa pra gente, nossa instituição, eu sempre reforço. É importante a gente ter estímulos pro cérebro, mas não adianta nada você estimular o cérebro se você não se dá atenção para uma atividade física, não pela desalimentação, dormir também, ter um sono de qualidade, é tudo conjunto. Exatamente, nada caminha sozinho. A orientação multiprofissional é fundamental, né? Não só para a parte cognitiva, para idoso. Eu acho que qualquer Para tudo. área. Eu estava pensando sobre isso mesmo, viu, doutor? Para tudo. Eu não vou orientar a atividade física, eu não entendo. Também não vou orientar, né? O Guilherme faz a estimulação. E tudo isso é Eu vou importante, orientar é preciso ser medicamentos, feito. quando é possível, né? Mas também encaminhar. Então, esse tipo de atividade multiprofissional é fundamental. Com certeza. Doutor, em algum lugar eu li que a massa muscular, que a falta da massa muscular, ela, nos membros inferiores especialmente, ela afeta a questão cognitiva, neurológica, que é uma das causas também para o Alzheimer. Faz sentido? É isso mesmo? Eu não vou dizer que é a causa, mas compromete também, né? E dizem que o idoso tem que ter perna forte, né? Isso é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Não, qualquer um tem que ter perna forte, mas o idoso, o ideal é ele ter caminhada ou natação, qualquer coisa assim, que tenha massa muscular nos membros inferiores principalmente. Isso é importante. Acho que não só para ter essa mobilidade, senta, levanta, caminhar, mas também a circulação sanguínea, né? Porque se você ativa, sim, também isso e o equilíbrio postural, né? Sim. Isso é fundamental. Forte, senão tem quedas, né? E quando tem queda, o idoso na cama é complicado. Ele deixa de ter muita independência, né? Uma vez que ele fica na cama, dependente de outras pessoas, ele deixa de fazer muitas coisas que são essenciais para a cognição dele. Exatamente, eu ia comentar isso, que ele fica parado, só piora, né? Justamente. Então vamos falar um pouquinho dos tratamentos, doutor. A gente falou dos exercícios, né, cognitivos, a fisioterapia que tem esse papel aí na prevenção e também, né, no tratamento. Mas, doutor, como hoje a gente trata, eu sei que é difícil falar porque são vários tipos de doenças, né? Mas de um modo geral, assim, como é que vem se tratando a questão de Alzheimer? Antes de falar de tratamento ainda, acho importante falar como é que a gente começa a perceber. Desculpa, eu estava esquecendo disso, acho importante. Na verdade, quem percebe é a família, né? A pessoa que está desenvolvendo um quadro demencial, qualquer um, ou uma demência frontotemporal, ou demência de Alzheimer, ou a demência associada com a doença de Parkinson, a maioria dos pacientes, a imensa maioria, releva. Não nota que está desenvolvendo um quadro de transtorno cognitivo. Mas a família começa a notar. Porque a gente vê, quando chega no consultório, a filha com o pai, por exemplo, pai, eu trouxe meu pai aqui porque ele tem alterações e tal. O senhor olha para mim e fala, doutor, eu não tenho nada.
Eu não sei porque ela me trouxe aqui. Eu sou saudável, né? Não... Então, quem nota essas alterações demenciais ou alterações cognitivas ou comportamentais são os familiares, né? Esquecimentos do dia a dia, não lembra o número do RG, começa a não lembrar o... Né? Que tem um compromisso para o dia seguinte, por exemplo, né? Tem um compromisso importante, a pessoa nem lembra, coloca uma meia marrom e uma preta e acha que está tudo bem, sabe? Não liga para essas coisas. E isso vai não crescendo. Quando a pessoa chega ao consultório médico, e aí a gente encaminha, né, para os outros profissionais, geralmente, o comprometimento costuma já estar bem evidente. Não é? É muito difícil a gente pegar um paciente assim com um transtorno cognitivo incipiente ou leve, né? Que dá tempo de você agir, né, mais precocemente. Quando atende o paciente, já são pacientes que necessitam de medicamentos para você tentar refrear o processo, porque não tem cura. Nenhum transtorno, né, das doenças degenerativas cerebrais tem cura, porque nenhum é cirúrgico. A única demência cirúrgica é a hidrocefalia de pressão normal. Nem o Parkinson, doutor, em alguns casos, cirurgia? Não, o Parkinson, a cirurgia de Parkinson, DBS, por exemplo, né, que é uma cirurgia que nós neurocirurgiões fazemos, você implanta um eletrodo no cérebro e isso melhora o tremor. Mas a vida inteira vai continuar tomando um remédio. Certo. Não melhora muito a rigidez, não melhora, né, os outros sintomas parkinsonianos, melhora mais o tremor. Então, na verdade, não tem cura. Né? Atenua. E os medicamentos para Parkinson, para Alzheimer, eles melhoram o quadro clínico, como diabetes, mas não é curável. Não cura com o medicamento, não resolve o problema. Então, a gente corre atrás sempre do prejuízo, né? Sempre correndo, tentando refrear a progressão. Consegue-se muita coisa, né, com medicamentos. Consegue aumentar um pouco o tempo da qualidade, né, da vida. Qualidade de vida, mas dizer que o tratamento, né, mesmo os últimos medicamentos que são lançados agora, né, os monoclonais que se chamam mesmo para Alzheimer, o resultado é, digamos, quase que decepcionante. Não chega a ser uma coisa que deixa a gente contente. Fala, não, vou usar um remédio, o seu pai vai, né, ou a sua mãe vai voltar a ter uma atividade cerebral mental normal. Isso aí a gente não consegue. Doutor, hoje eu abri o LinkedIn de manhã, coincidentemente apareceu aqui que o Lecamab, não sei se eu já ouvi falar. Sim, é um anticorpo monoclonal. Né, que é um medicamento pro Alzheimer. Parece que foi aprovado pela Anvisa e agora começa em junho a ser distribuído no Brasil, né? E que tem tido um bom resultado, tal, mas é a mesma coisa, não cura também, né? Tudo isso daí a gente tem que ver com um certo cuidado, porque existe um certo viés. Tem um viés promocional, tem um viés econômico e tem um viés comercial, né? Certo. Sinceridade, mesmo esse medicamento, ao menos o que eu tenho visto, o resultado é pobre. Entendeu? Certo. Não chega assim um medicamento que você usa e fala, nossa, teve um resultado muito bom, foi uma coisa assim, surpreendente. Não é. Certo. E também quando a coisa é nova, assim, que nem agora, que vai ser começado, tem um tempo também, né, doutor, para se... E o medicamento, na verdade, ele deve ser usado nas fases iniciais do quadro de doença de Alzheimer. Você pegar um paciente com uma demência já avançada, eu não dou remédio nenhum. Porque já não tem mais o quê? Não, eu só melhoro a qualidade de vida. Não dorme direito, vamos dar um medicamento para melhorar o sono. Sim, entendi. Vamos fazer atividade física, vamos tentar dar um estímulo cognitivo. Mas remédios para um paciente demente profundo eu não dou nenhum, porque o efeito colateral é muito pior que qualquer coisa. Eu posso prejudicar com um remédio que era para melhorar. Então, demências assim profundas não são tratáveis, não devem ser tratáveis, porque você prejudica em vez de melhorar. Certo, e só para a gente fechar sobre essa questão terapêutica, sim. Terapêutica, exatamente, eu até anotei aqui que no Japão eles estão agora
com uma... que eles estão com uma cirurgia que seria medicina regenerativa, né? Para Parkinson, né? Para Parkinson, isso. E parece que tem tido um bom resultado, mas ela é muito nova, ainda é muito recente, né? O estudo é novo. Eles já estão começando a reunir pacientes já, inclusive do Brasil. Ai, que legal inclusive isso. do Brasil. Eles já estão, principalmente pacientes parkinsonianos mais jovens, né? Porque é complicado, um paciente de 50 e poucos anos, já com doença de Parkinson, a perspectiva de vida útil fica muito restrita. Né? Depois de 10 anos de doença de Parkinson, mesmo com tratamento e tudo, o paciente está muito comprometido já. E esse estudo japonês, né, com esse tipo de abordagem, é bem interessante. É um transplante de células, né? Achei interessantíssimo, porque regenera as células, produz neurônios da dopamina. Vai justamente na região da substância negra, que é onde é produzida a dopamina. As células de uma região do cérebro que chama substância negra, porque a dopamina é negra. A substância da dopamina é escura. Então, nessa região do cérebro que produz, quando tem um sintoma parkinsoniano, mesmo no início, 50% das células já morreram. Metade da população dos neurônios dopaminérgicos já morreram. Então, a chance de você regenerar é muito pequena. E esse estudo japonês é bem interessante. Já estão regimentando pacientes para isso daí. Que legal. Eu conheço um paciente que já se inscreveu, ao menos, que legal, nesse estudo japonês. Ai, vamos querer saber como é que foi. Ele é meu paciente, mas eu não sei, ele já se inscreveu e tudo, já entrou em contato lá para ver a possibilidade dele. É um estudo piloto, né? Fase 3, mas ainda não é assim, todo mundo vai fazer isso. A informação que eu tenho aqui, que 7 pacientes lá... mas eles estão regimentando, sabe? Já estão começando a regimentar os pacientes. Muito legal. E são células embrionárias, artificiais, quer dizer, ainda não vai ter aquela questão lá, moral e não sei o quê, imunológico, todas elas, né? Muito legal, doutor. E os exames? Como que se detecta? Tá desconfiado, tal? Que exames são feitos? Em Parkinson? Bom, tipo assim, são diferentes as doenças, sim, né? Mas em Parkinson, o fundamental é o exame clínico, com um especialista, ou um neuro, um geriatra, um clínico com expertise nessa área. Tá certo. A clínica é o diagnóstico. Porque depois, tomografia, essas coisas, é para ver o tamanho da coisa, né? Mas na verdade, fundamental é o exame clínico. Sim. O exame clínico define a doença, né? Depois você pode pedir uma investigação, digamos assim, de neuroimagem. E a investigação de imagem é a ressonância magnética para ver aquela região que chama nigroestriatal. É uma via nigroestriatal que vem da substância negra para o estriado dentro do cérebro. Ela degenera. E na ressonância magnética com esse software especial, dá para ver a região nos Parkinsons já mais avançados, né? No início não dá para ver. Mas quando já está mais evidente a doença, dá para ver aquela região da degeneração nigroestriatal. Entendi. Então você fala, não, isso daqui é doença de Parkinson, né? Muito pouca. O diagnóstico radiológico é pela ressonância. Mas não é todo mundo que a gente faz ressonância. A maioria dos meus pacientes não tem condição de ficar fazendo ressonância, é um exame caro, não tem plano de saúde, por exemplo. Diagnóstico clínico, eu não preciso da ressonância para dar um remédio rapidamente para tratar Parkinson, porque o remédio para Parkinson tem um resultado muito bom, diferente do remédio de Alzheimer. E como é que seria no Alzheimer, então? Clínico também? Sim, tem uns testes, né? Certo. Tem 3 tipos de testes básicos. Um chama Mini Mental, que é um teste rapidinho. A gente faz em 10 minutos. Tem um que chama MoCA, que foi desenvolvido em Montreal, por isso que chama MoCA, né? Montreal Cognitive Assessment, que é um teste um pouquinho mais demorado, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer. Teste do relógio, né? Que é um teste comum, pede para desenhar um relógio. Quando termina esse teste, que eu não trouxe aqui, mas é uma coisa fácil de fazer, tem uma pontuação. Até 30, por exemplo. Aí você pega um paciente que tem curso superior e ele chega nos 22 pontos só. Bom,
ele já tem um Está comprometimento. comprometido. Aí um paciente que tem um nível de escolaridade menor, É outra régua, né? é outra regra. Então, a régua é menor. Ele tem que ter ao menos 24 pontos no teste, ou no MOCA, ou no teste mini mental. Se ele estiver abaixo disso, já levanta uma suspeita. Então, é um diagnóstico clínico, na verdade, né? Certo. É claro que a gente pede também um perfil, né? Dosagem de vitamina B12, Ah, sim, que, exames. que influencia, né, as vitaminas, dosagem de vitamina D. Porque dá para suplementar, de repente, Dá para suplementar e melhorar a dosagem de tiamina, de várias coisas, né? Exames que a gente pode fazer, dosagem de colesterol, etc. Tem um perfil que a gente pede também, além de ressonância, nos casos em que isso é possível fazer, para você fechar o diagnóstico. Mas, fundamentalmente, é o médico em frente, conversar e chegar a uma decisão, vamos dizer assim, baseado na percepção clínica. Entendi, doutor. E não tanto em exames. Os exames são importantes como complementação, mas não são fundamentais. Só que eu não vou dizer que é uma espada que não vai ter jeito na cabeça da pessoa. Mas a partir do momento que você fala para a família, olha, isso é doença de Alzheimer, é sofrido, né? Você sofrido. dá um diagnóstico que não tem resolutividade. Não tem volta, né? O médico vai fazer o quê? Eu vou te curar? Não vai. Não vai curar o paciente, entendeu? Por isso até a gente está falando sobre o assunto, né, para alertar um alerta, as pessoas, um alerta, exatamente. se existir, né, a pessoa na família, fala, nossa, mas minha mãe, o meu pai, o meu tio, está com algumas dificuldades que ele não tinha antes. É claro que existe uma dificuldade cognitiva da idade, do envelhecimento. Sim. Nós estávamos conversando sobre a Covid longa. Né? Hoje é muito comum nós, neuros, recebemos pacientes não muito idosos, né, pacientes de 50, 60 anos, que falam, nossa, meu marido está esquecendo tudo. Não, mas ele teve Covid 3 vezes, por exemplo, e quase foi entubado. Não precisa ser Covid grave, isso que é interessante. E tem dificuldade cognitiva já tal, aí você vai investigando sequela de Covid. Tem algumas coisas que podem ser feitas para tentar contornar, mas também não tem resolutividade ainda. Ai, não gente. Tem. Temos que tentar. Então manda para o pessoal fazer treinamento. Né? E aí eu quero saber e a atividade física, e olha, você tem que fazer dieta, você tem que mudar o seu perfil de vida e tal. Ah, não, isso aí vai me ajudar. Não, vai te ajudar. O difícil é convencer a fazer tudo. Porque tudo tem um tempo, tem um custo, tem digamos, um envolvimento. A minha palavra pode ter um peso, mas não é definitiva. Eu não consigo convencer todo mundo que tem que fazer a escola, né, o SUPER, a atividade. E geralmente as pessoas fazem alguma coisa, mas não seguem tudo. Tem dificuldade também, né? E aí, Guilherme, como é que vocês trabalham isso? Bom, na verdade, contribuindo aqui com o doutor a questão do Covid, hoje ainda 5, 6 anos depois da pandemia, a gente ainda recebe muitas pessoas com relatos que tiveram Covid, ainda sentem as sequelas e na verdade ainda se sabe pouco das sequelas de modo geral para a população. Muito recente, né? Exatamente. Mais lá para frente a gente vai conseguir detalhar mais e filtrar as consequências de modo geral. Se bem que eu falo recente, tá passando muito rápido, né? Só em 2026, foi 2021, 2020, né? Mas para ter diagnóstico é recente. Né? Isso que ele falou, é muito importante que eles recebem muitos pacientes. Mas você deve ter visto, Guilherme, e a gente vê também que pacientes que já tinham, digamos assim, já estavam no caminho para desenvolver um transtorno como doença de Alzheimer, por exemplo, né? Na Inglaterra tem um estudo muito grande sobre isso já, né? Eles chegaram à seguinte conclusão. Aquele paciente que já estava no caminho, por exemplo, 70 e poucos anos, com algum transtorno cognitivo leve, ele tem Covid, 40% evoluem rapidamente para doença de Alzheimer. Meu Deus. Então, a Covid, daqui a alguns anos, a gente vai ver que ela teve um prejuízo, vai fora ser aquele fator para outras prejuízo doenças. que recuperava de quem
perder um ente querido, né, e Uhum. tudo mais, mas também vai ter um prejuízo muito grande nessa esfera de abreviar o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ai, caramba. Então vai lá, Guilherme, como é que vocês costumam tratar? Que tipo de exercícios são feitos? Como é que estimula? Bom, Andréia, inicialmente a ideia é ter muita novidade, muita variedade. Como eu comentei, a gente parte desse princípio. O cérebro vai produzir novas conexões e a gente tem contato com coisas novas, variedade e desafio crescente. É igual aprender a dirigir um carro. Quando a gente aprende, inicialmente a gente vai numa rua que não tem movimento, depois vai numa rua mais movimentada, andando no centro, numa rodovia. No carro tem várias funções diferentes, a gente precisa dominar, é verdade? Então é muita novidade, variedade e desafio crescente. E a gente usa muitas ferramentas, principalmente de origem oriental. Por exemplo, nós temos o Abaco, o Soroban, é uma ferramenta que trabalha muita atenção. Na verdade, muitas pessoas, principalmente mais novas, adultos, chegam pra gente falando, eu tenho alguma dificuldade de memória. Muitas vezes, na verdade, é atenção, é falta de atenção. Sim. Guilherme, eu não lembro onde eu deixei o celular, onde eu deixei a chave, mas é que muitas vezes naquele momento você estava deixando a chave ali, só que estava fazendo outra coisa no celular, pensando em alguma outra tarefa e a gente não tem atenção. A atenção é a porta de entrada para a memória, então a gente foca muito em trabalhar essa questão da atenção com o Abaco, calculadora japonesa. O Abaco é esse... Isso, é essa calculadora onde nós podemos fazer operações de todos os tipos, soma, subtração, divisão, tudo. É uma ferramenta onde a gente vai se conectar. E tudo que a gente treina e a gente pratica, a gente melhora. Então, se essa ferramenta ela prende a minha atenção, então eu sempre vou estar treinando a atenção, eu vou melhorar nessa habilidade. Certo. Então é uma ferramenta muito poderosa. Os desafios cognitivos, a gente escuta muito isso. Aposentou, a idade vai avançando, começa a fazer palavras cruzadas. É interessante, mas eu tenho que ter um cuidado, porque se eu me limito a só isso, eu acostumo, meu cérebro fica só fazendo palavras cruzadas. Então é muito importante a gente trabalhar com o Sudoku, nós estávamos conversando, né, doutor? Eu adoro fazer caça-palavras, só que eu tô tão boa já, que é o que você falou, a gente vai pegando jeito. Tá na hora de eu fazer o Sudoku. Exatamente, então é muito importante isso. E os jogos também. Os jogos, além de toda a questão de interação, que é muito importante também, ele simula situações do dia a dia. Várias habilidades, atenção, concentração. Eu até trouxe aqui, se a gente conseguisse fazer rapidinho uma pequena demonstração, seria um desafio bem legal. Vamos fazer. Esse jogo chama Double, tá bom? Como vai funcionar, pessoal? Eu vou entregar pra vocês. Deixa eu só pegar. Você dá um pouquinho de água aqui pra mim, por favor, Angélica? Eu vou entregar uma carta pra cada um de vocês, tá bom? Vou participar aqui também. Pode ver, né? Pode tá. sim, Obrigada, tá bom? gente. E nessa carta, deixa eu mostrar aqui, se o pessoal vai conseguir ver, nós temos várias figuras, tá bom? De diversos tamanhos. Eu vou deixar aqui no meio um bloquinho de cartas. Eu quero que vocês olhem a carta de vocês, olhem essa carta aqui do meio e me digam qual figura tem na mão de vocês e tem aqui também. Uma figura igual. Qual é essa figura? Quem consegue achar? Eu não tenho. Tem. Tem. Sempre tem essa figura. Ah, Eu tem. tenho a mão. Qual que Tem. É o homenzinho ali. Muito bem. A mamadeirinha. Eu não achei, eu tô procurando. Gente, eu tô pior. Ai, que bom, Mais suave, eu tô a pior de todas, meu Deus, talvez. Conseguiu? Não! Deixa eu ver. Ó, tem um homenzinho também. O homenzinho. A Andrea foi a primeira a achar. Então Sim. ela vai ganhar essa carta aqui. Não, ele foi o primeiro a achar. Não, ela foi. Foi você. Fui eu? Eu sou, né? Foi você. Então, André, você pega essa carta e coloca em cima da anterior. Sua nova carta é essa. Tá. Sim. Novamente, pessoal, qual a figura igual? Quem consegue achar? eu já Não, achei. já achei. Qual que é? Essa teia de aranha. Pode pegar. E assim a gente vai em algumas rodadas. Quem juntar mais cartas vence. Tá bom? Vamos lá, valendo. Vamos fazer uma... Qual a figura? O sol. Ah, muito nossa, bem. eu dormi no ponto aqui. Vamos lá. Pera aí. O olho. Olho. Eita, vê se vocês param aqui. Aquele. Coração. Coração. Ai, tá ficando bom, né? Bom, vamos lá. E sempre tem, gente. O dinossauro. Ok, muito bem. Lâmpada. Eita. Eita, Raio. que entrou mais um. Triste, vocês estão muito bons. Óculos. Bichinho. É sempre Maçã. da última carta, né? Maçã. Maçã. Nananana. Ixi, agora eu Sempre tem, travei. gente. Jesus. Calma, né? Ai, meu Deus.
amigos. Ai, tava tão logo dinâmico. Vai, o senhor falou, muito bem. Gatinho. Ok. Tinha que ser o relógio. gatinho. Aê! Vamos ver quem ganhou. Ela vai. 1, 2, 3, 4, três, 5. 3, 4, 1, 5, 2, 6. 3, 4. Ela ganhou? Ganhei mesmo. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre isso. Como eu perco sempre esse jogo pra mim. É sorte no amor, doutor. Minha netinha, ela ganha de mim sempre. Sério? Ai, o senhor brinca com ela desses Já joguinhos? brinquei com isso, mas são outras figuras, mas já brinquei. Tem vários tipos desse jogo. Vamos lá, Ai, pessoal. que Não legal. parece que tem hora que dá um branco, a gente Dá. não consegue achar a figura. É. Que Não, e ela tamanho- tá ali, né? Você tá Mas vendo, você aí tá enxergando. É o cérebro. O cérebro Sim. associa as coisas da mesma textura, da mesma cor, do mesmo tamanho. Geralmente. O cérebro faz isso, ele associa. E aqui as figuras são de tamanho diferente, Diferentes. de cor diferente, Verdade. de textura diferente. Então, Pegadinha, né? pegadinho. O cérebro confunde, Visão é claro. espacial, é igual no dia a dia. Às vezes a gente vai procurar alguma coisa em casa, procura, não acha. Volta depois, vai procurar outra coisa, olha ali o relógio que eu tava procurando. Tava ali o tempo todo e eu não vi. Gente, eu até brinquei. Outro dia eu falei, gente, deve ter duende aqui nessa casa. Deve ter algum duende que leva só pra fazer, né? Fazer pegadinha Fazer também. pegadinha. Depois ele devolve, porque eu não... Você já olhou naquele lugar e não enxergou. Aí eu falo, não é possível, tem duende nessa casa, devolve pra mim. Rapidez de resposta também. A gente precisa ser rápido. Se a gente não for rápido, outro jogador passa na minha frente. Mas quantas Isso. vezes no nosso dia a dia a gente quer ter um pensamento rápido, mas às vezes trava. Como é o nome do fulano mesmo, fica na ponta da língua, o nome não vem. Né? Estou lá na sala, vou lá na cozinha buscar alguma coisa, chego na cozinha. O que eu vim fazer aqui? Quem nunca, né? Então, Nossa. Só complementando uma coisinha Claro. no sentido de prevenção. Nós todos aqui temos algum curso, né? Estudamos e tal. Sim. Isso torna o cérebro um depositário de informações. É claro que 99% é apagado, graças a Deus. Mas o 1% que fica... Não precisa lembrar fica- tudo também, né? Exatamente. Mas ele serve como uma reserva cognitiva. Então, uma pessoa que tem pós-graduação, né? Não precisa ser em filosofia, pode ser de qualquer curso. Ele tem uma reserva cognitiva maior. Ele tem uma certa prevenção de desenvolver doença degenerativa demencial. Quanto mais conhecimento, né? Quanto mais conhecer. Por isso que a maioria dos pacientes que a gente vê, e tem estudos mostrando isso, por exemplo, mulheres pós-menopáusicas que não fizeram tratamento de reposição, ou porque não podiam, ou porque não tinham condição, com baixa escolaridade e com profissões repetitivas. Por exemplo, a pessoa era bordadeira, só ficava fazendo uma coisa ou outra, tricoteira, ou um homem que trabalhava dentro de um elevador, antigamente tinha sensorista. Você imaginou a vida desse sujeito o dia inteiro dentro do elevador apertando o botão? Sim. Sem estudar nada, sem aprender nada. Tem pouca reserva cognitiva, então desenvolve mais demências ou doença degenerativa do que uma pessoa que tem um curso superior. Ela vai demorar mais para ter sintoma, porque ela tem reserva cognitiva. Por isso que é importante aquilo que o Guilherme falou. Estudar. Sim. Né? Eu estudo até hoje, né? Eu estudo violão, eu estudo medicina. Não, tem que ser. Tem que estudar, porque se você estuda, você está sempre dando um combustível para o seu cérebro desenvolver conexões, novas conexões, etc. Então você preserva o cérebro. Se você fica naquela zona de conforto, eu estou bem assim, quero novela o dia inteiro, Não, o que eu ia... vai demenciar. O que eu ia comentar é que tudo isso também é repertório, né? Sim. Você tem conhecimento e essa troca também, a socialização é importante também, né? Porque você se relacionar com outras pessoas, ter amigos para conversar, tudo isso ajuda, né? Tanto, não só para doença degenerativa, mas para doença mental. Exato. Geral, né? Aliás, é um assunto, só abrindo um parênteses, que eu quero trazer também, saúde mental, porque não dá pra gente falar tudo num episódio só, né? Então eu separei saúde do cérebro, que são mais essas doenças degenerativas e tal, e vou depois querer falar sobre saúde mental num outro episódio, né? Que aí vem as questões mais de trabalhar emoções e etc, né? Mas é isso. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia falar que a interação social é um excelente estímulo para o cérebro. Você está numa roda de conversa, numa roda de amigos, amigas, você tem o exercício de ouvir, prestar atenção, processar a informação, se comunicar, né? É um dos fatores
também que influenciam a questão do desenvolvimento da demência, a perda auditiva, né, doutor? Fundamental. Ah, eu vi já sobre... Acho que o senhor mesmo comentou. Sim, acho que eu comentei. Então, esse estímulo de você ouvir e processar a informação faz total diferença na vida. Então, a interação social é essencial. A gente prioriza muito isso também. A gente sempre incentiva os alunos a se relacionarem. E esses alunos que você está colocando aí, pode ser qualquer idade, né, Guilherme? A gente, para trabalhar o cérebro, não precisa tipo, estou envelhecendo. Não, quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. Até as pessoas que trabalham, é essencial a gente também exercitar o cérebro. Muitas vezes trabalhar a questão da ansiedade, redução do estresse também, né? Habilidades competitivas mesmo do dia a dia que fazem total diferença. Por exemplo, hoje a gente fala muito do TDAH, déficit de atenção, né? Essas habilidades elas podem ser treinadas, né, aprimoradas, principalmente pensando nas habilidades do futuro. Então, todas as idades, desde da criança, o adulto, a pessoa idosa, todo mundo precisa exercitar. E falando em exercício, dona Angélica, de que forma você trabalha? Que exercícios são importantes, então, quando você está lidando com essa questão? Sim. Entrando na questão da individualidade do paciente em si, o exercício que é feito basicamente é o fortalecimento. Então, se esse idoso ele tem uma dificuldade, é feito um fortalecimento. Eu gosto de associar e fazer algumas coisas que ajudam nessa questão cognitiva, que é trazer a atenção do paciente para o movimento. Então, uma coisa que eu percebo muito ali na clínica, nos pacientes que eu atendo no domicílio. Se eu vou até esse paciente, vou passar um fortalecimento, eu falo para ele, fulano, vamos fazer 3 séries de 10, vou dar um exemplo. E eu conto para ele, eu estou contando, ele está fazendo, mas a atenção dele está em outro lugar. Então, eu costumo trazer a atenção dele, pedindo para que ele conte os movimentos dele, ou se não, também uso bastante assim, trabalhar questões assim. Dentro do Pilates tem um movimento bem interessante onde eu desassocio a questão da cintura escapular, cintura pélvica. Então eu peço para o paciente, nós vamos levantar a mão direita e o braço esquerdo, para justamente devolver essa atenção para o paciente que ele consiga estar trabalhando essa questão também. Legal. E não é fácil, né? Não. Você já falou, já fiquei pensando. Falei, nossa, é verdade. Todo mundo para pensar, justamente. Tem que ter uma coordenação ali, né? Outra questão muito importante que é feito durante sessões são os alongamentos. Quando a gente fala de alongamento, ele tem uma questão ali também, por ser um movimento, mas também como uma prevenção de complicações. A fisioterapia ela entra muito nessa questão de prevenir as complicações. Realmente é um baque muito grande quando o paciente ele chega com o diagnóstico e eles se sentem ali, pronto, acabou, eu vou morrer. Não, esse idoso vai viver uns 10, uns 20 anos ali a partir daquele momento. Então é dar aquele suporte para que ele viva da melhor forma que ele conseguir o tempo que ele tiver que viver em si. Né? Eu acredito que a prevenção é muito importante, mas essa questão de dar esse suporte também seja importante. O exercício aeróbico também é legal? Por conta da circulação? Trabalha bastante também essa questão circulatória, né? E muito importante também. O exercício aeróbico, a musculação, tudo tem a ver com essa questão de movimento mesmo, movimento geral. O equilíbrio também é muito importante. O equilíbrio é algo que... Propriocepção. Isso, propriocepção. Doutor, o senhor comentou comigo certa vez que o tratamento com cannabis também é bastante interessante nesses casos, né? Bom, aqui é a minha praia mais, né? Tô brincando, porque eu gosto muito dessa área. Mas, na verdade, o cannabis, ele não trata nem Parkinson, nem Alzheimer, nem demência. Tá. Isso não existe, né? E também não é uma panaceia que vai tratar tudo. Sim. Fundamentalmente, a gente usa os derivados de cannabis para tratar dor. Ah, certo. O foco do tratamento canabinoide é para dor. Entendi. Principalmente dor degenerativa, osteoartrite, artrose, doença de coluna. Porque tem menos efeitos colaterais do que os medicamentos usuais. Isso aí já ajuda também, porque o paciente que chega idoso, ele tem muitas comorbidades, né? Tomam vários medicamentos. Sim. E o cannabis entra com uma certa segurança, vamos dizer. Certa segurança. Tem que tomar cuidado. Mas a gente usa derivado canabinoide em Parkinson e Alzheimer para melhorar o transtorno comportamental dos pacientes. Isso sim. Tá. Então, por exemplo, o paciente de Alzheimer tem uma alteração que chama Sundown Syndrome, que é a síndrome do pôr do sol. Ele fica agitado nesse horário. Olha, interessante.
Tem exatamente esse nome, Sandown Syndrome. Então, para esse paciente, você pode usar, tem vários medicamentos antipsicóticos que melhoram. Só que eles têm mais efeitos colaterais que alguns derivados canabinoides que a gente usa sem THC, né? Que o THC é o remédio que dá o barato, é a substância que dá o barato. Mas hoje a planta tem 100 e tantos componentes, na planta de cannabis, e eles conseguem separar todos os componentes. Então a gente usa os componentes que melhoram o Sandown Syndrome sem ser dar demais, para a gente ficar mais calmo. Transtorno comportamental do sono REM, né? Que é o que descansa, né? Ou não? A fase REM é a fase dos sonhos, né? Rapid Eye Movement é a fase dos sonhos. Sim, mais mas profundo. é fundamental ter a fase REM para fixação de memórias, etc. E na fase REM o sujeito tem um transtorno comportamental, ele dá soco na mulher, ele pula da cama, uma série de coisas. Você tem medicamentos canabinoides, tem outros também, mas tem medicamento canabinoide que melhora o transtorno comportamental da fase REM, com segurança. Então, nesse sentido, eu uso em pacientes, eu prescrevo para pacientes com transtornos demenciais, ou digamos assim, doença degenerativa, né? Não só Parkinson e Alzheimer, uma infinidade de outras, insônia do paciente senil, etc., uso derivados canabinoides, mas não para tratar a doença em si. Certo, É entendi. temerário começar a falar que canabinoide vai melhorar a memória ou vai tirar o tremor do parkinsoniano. Sim. Mas o Não, ficou parkinsoniano muito tem claro. dor. O parkinsoniano tem dor. Tem. Eu posso dar alguns analgésicos menos invasivos, vamos dizer, mas que vão ter interação hepática maior com os remédios que o paciente já toma. Existe derivado canabinoide que melhora a dor, que é a rigidez, né? Leva a dor e tal. Muito E eu doído. tenho dezenas de pacientes com Parkinson em uso de derivado canabinoide. Sim, eu conheço também. Sim. Muitos pacientes com Alzheimer para tratar o transtorno comportamental. Acho que eu respondi. Com certeza, com certeza. E sempre com indicação médica, né, gente? Não é se aventurar, né? Isso tem que ter alguma familiaridade com o tratamento para não achar que é tudo igual, como eu falei. Não é assim, prescrever cannabis para todo mundo e achando que só tem um tipo de cannabis. Tem dezenas de tipos. Né? Importado deve ter uns 50 tipos diferentes. Ah, legal, doutor. E eu vou até fazer mais um parênteses aqui, mas que tem a ver com o nosso assunto, porque eu fiz aqui uma anotação sobre os pets, porque eu fiz um episódio na segunda temporada sobre pets e até vou repetir agora na terceira temporada, ao vivo, inclusive. E um psicólogo que participou, ele falou que sobre essa coisa da relação tutor-animal, tal, né? E aí, num momento, ele até comentou que os pets ajudam também na questão de rotina, fortalece o sentido de propósito, que na regulação do humor, traz menos solidão. Então, um pet também ajuda, viu, gente? Ajuda. Não é? Eu sempre defendo aqui onde eu posso falar dos animais e dos cuidados e do amor. Quando nós perdemos o nosso pet, foi chato. Não é? Foi bem desagradável. Você cria família. uma identidade até, né? Afetiva. Com o animal, é verdade. Esse compromisso, né? De cuidar, de você acordar, saber que tem que dar atenção. Exatamente. São estímulos. Aliás, eu falei sobre sentido de propósito. Ter um propósito na vida também faz diferença, né, gente? Você acorda com tipo, tenho que fazer. Com vontade diferente. Com uma alegria diferente, né? Isso também ajuda, né? Eu falo muito da questão dos pets, eu falo também da questão da jardinagem. Esse cuidado em ter as plantas, em acompanhar a evolução dela, a rega, a adubação, isso tudo também faz total diferença. É a atividade, né, que faz você... E aí, falando em cuidados, a gente falou dos cuidados com o doente, mas a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Sim, exatamente. Fundamental. Quem quer falar sobre? Isso é algo que a gente tem dado muita atenção. Cada vez mais... Hoje nós recebemos esposas que cuidam do marido, ou um marido que cuida da esposa, filhos que cuidam dos pais, né, que muitas vezes abrem mão de muitas coisas, como cuidados próprios, para dar atenção
para outras pessoas. Então a gente precisa ter esse olhar para quem cuida, né? E às vezes a pessoa deixa de ter coisas da rotina mesmo. Ter um compromisso ali de uma atividade física, de se alimentar bem, de se cuidar, né? Então, cada vez mais é importante a gente olhar para a família como um todo. Até porque é algo que envolve muitas pessoas. Eu vi casos, eu conheço um caso, Guilherme, que inclusive a filha cuidava da mãe, né? E ela se deprimiu e quando a mãe faleceu, ela que desenvolveu a doença. Entendeu? Não sei, talvez tivesse já predisposição genética, todas essas coisas, mas aí ela foi se afundando, talvez, eu não sei, né? Então, é muito triste isso. E aí, para cuidar dessa pessoa, também da mesma forma, né? Ela também tem que ter um tempo para uma atividade, para alguma coisa nesse sentido, né? E eu queria citar uma coisa, esse livro aqui, eu li esse livro aqui, Como eu gostaria que as pessoas soubessem, o que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência, da Wendy Mitchell. Essa Wendy, muito interessante, porque ela teve demência, ela percebeu a demência dela com 58 anos, quer dizer, ela era jovem, né? E eu fiz até algumas anotações aqui, porque ela escreveu esse livro, ela cita que escreveu esse livro, eu vou lendo, eu vou escrevendo, tudo para estudando mesmo, né? E aí ela, quem sabe assim, né, doutor, já vai ajudando, né? Já tá, né? Já tô treinando. Já tá estudando, Então, ela fala o seguinte, que ela quis escrever o livro justamente porque, além do desafio da doença, ela percebeu que um desafio imenso que ela encontrou foi de escassez de informação. Ela falou que tanto que até nos hospitais, assim, no meio que ela procurou tratamento, existia uma falta de informação, né? Então, que é importante compreender a doença, que a demência influencia relacionamento, que a única certeza que se tem é o dia de hoje, não sei o que, aquelas coisas todas, né? Então, achei interessante isso. Então, eu até recomendo, quem tiver interesse, o que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre demência. Eu achei demais esse livro. E acho que ela tem outros até, mas esse foi o que eu li, já reli, inclusive. E ela fala uma outra coisa também, que a demência pode afetar a saúde mental, mas é uma doença do cérebro. Então, deixar claro que é aquela diferença que a gente estava falando há pouco, né? E que o diagnóstico envolve todos, não só a pessoa com demência, né? E o que essa pessoa que vai cuidar tem que saber, gente? O que vocês dizem sobre? Alguém quer dar um... É difícil, né? Tem que saber ter paciência. Paciência, né? Compreensão e paciência, né? Compreensão e paciência. Porque se não compreender é difícil, né? Porque... É um desafio, né? É um desafio. Geralmente, o que a gente vê é que não é todo mundo que pode ter cuidador. Sim. Não é? Você tem que ter um cuidador. Eu tenho vários pacientes que têm 2, 3 cuidadores. É complicado. Tem a fisioterapeuta, a família vai, mas também tem cuidadores. Mas isso tem um custo. Sim. Você tem um cuidador para a semana, um cuidador para o fim de semana. Quando entra de férias, tem que ter outro cuidador. Isso tem um custo muito grande. Qual a porcentagem de famílias que têm condição de ter tudo isso? Uma equipe multidisciplinar, um especialista, a escola, né? A fisioterapeuta, os medicamentos e cuidadores. São poucos. Então, geralmente, quem cuida é alguém da família. É o familiar. Por exemplo, o pai ficou demenciado, a filha solteira, né? Já... não precisa, pode até ter um pouco de idade. É ela que acaba cuidando. Né? Ou o pai ou a mãe está doente e o cônjuge que vai cuidar. Mas ele não tem formação. É muito difícil. É complicado. Então tem que ter uma orientação. Certo. Esse pessoal de escolas e a própria fisioterapeuta que tem condição de orientar. Nós médicos... digamos, é difícil a gente orientar, não, você vai fazer assim, até porque vai você dar... não está lá, né? Não está lá, não sabe? Mas o fisioterapeuta está. Ele está ali do lado. Olha, quando você for levantar seu pai da cama, você pega assim. Tem a fono também, né, na questão da alimentação. Exatamente. Você levanta assim. Cuidado que se ele quebrar o fêmur, vai piorar a doença. E piora mesmo.
Toda vez que um paciente demenciano vai para o hospital, ele sai muito pior do hospital. É verdade. Incrível, sai muito pior. Então, a fisioterapeuta tem condições de orientar a família, a pessoa que vai cuidar. Que é digamos assim, é uma dedicação incrível que tem que ter. Então, eu falei, tem que ter resiliência, paciência e muito carinho para poder amor, tem enfrentar isso aí, porque não é fácil. Doutora, eu encontrei aqui nas minhas anotações também um estudo japonês que até ela cita no livro, citação dela. É um estudo de 2018 sobre pessoas idosas que diz que é mais fácil pessoas idosas se lembrarem de emoções e fatos com estímulo olfativo do que com a conversação. Que o cheiro, que o olfato é o único dos sentidos que não atravessa o tálamo, não sei o quê, e que aí a pessoa, as memórias são mais... É fato isso? Se não for demência parkinsoniana, tudo bem. Assim, não, o dela é uma demência... porque no Parkinson geralmente perde o olfato, né? Assim, Parkinson avançado é comum perder o olfato. Mas realmente a memória olfativa, ela é preservada em determinado sentido. Mas o que eu vejo mais é a memória musical. É mesmo? A área musical no cérebro, quer dizer, a fixação das melodias. Você pega um paciente demenciado e fala de uma música de infância. Uma música de infância, de amarelinha, sei lá, tem várias. E você fala para ele, você lembra essa música? Ele começa a cantarolar a música. Tá? Agora, você fala de uma música recente, ele nem lembra. Não é? Mas uma música antiga, você põe um disco, né, um CD, tocando as músicas, ele consegue dançar. Dança tal, e canta a música. E tem a lírica, né? A lírica é o som. Sim. Ele sabe. Então, a memória auditiva é bem interessante nesse sentido. Certo. Eu não estou falando palavras. Palavras perde. A memória semântica vai perdendo. Quer falar isso daqui, não lembro o nome. Isso aqui é amendoim japonês, né? Mas ele fala, é aquela coisinha de amendoim, mas ele não consegue falar amendoim japonês. Entendi. Isso perde. Mas o som da infância, o som que marcou a juventude, consegue lembrar. E nesse momento que ele está nessa interação, ele acaba tendo um pouquinho de alegria, né? De qualidade. Com certeza. Por isso que a gente pede para colocar música para o paciente. Colocar as músicas para ele, todo dia colocar música, cantar com ele, cantar junto. Todas as nossas aulas das turmas de alunos que têm um comprometimento cognitivo leve, a música é presente. E realmente isso que o doutor disse faz total sentido. Né? Essa semana a gente trabalhou com um tema e a gente trouxe a música da abertura da Tieta, da novela. Eu fiquei impressionado assim, como que eles sabiam a letra da música, que legal. Conheciam. Então faz total diferença mesmo. A gente utiliza bastante essas turmas. Muito bom. Meus amores, vocês acham que a gente conseguiu passar pelas coisas assim mais importantes? A gente sabe que tem muito mais a ser dito, mas assim, basicamente a gente conseguiu trazer o que era importante, ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa, cada um no seu... Eu acho que a gente trouxe uma mensagem bem interessante de conscientização. É um trabalho que a gente tem que fazer de pouco em pouco e cada vez mais conscientizar a população, né, as pessoas da importância. Né? Então, esse pontapé é importante e a gente se atentar quanto antes, tanto para todos nós como para as pessoas da nossa família. Como qualquer doença, prevenção, sempre, né? Não vai esperar ficar doente para correr atrás do prejuízo, né? Mas, enfim. Por favor, Angélica. Eu também acho que foi acrescentado tudo, sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho legal se vocês... A gente colocou também o Instagram, né, de vocês. Sim, e se alguém tiver alguma dúvida também pode entrar, né, lá, conversar com vocês, tá bom? Doutor, mas ainda tem outra coisa que eu vou pedir para vocês, viu? Mas assim, com relação à demência, as doenças neurológicas em si, teria mais algo a acrescentar, doutor? De um modo geral? Eu acredito que não. Eu agradeço a presença dos companheiros aqui de bancada, que realmente trouxeram a sua expertise, a sua vivência, né? Sim. André trouxeram uma expertise fundamental em
nas suas áreas de atuação, né? Procurei contribuir com alguma coisa que eu sei. E a sua direção foi perfeita. Eu acho que que você bom. colocou... Obrigada. Né? Fico feliz. Direcionou muito Fico bem, feliz. com perfeição. Muito Trazer obrigada. esse tema para ser debatido. Sim, é um tema de momento. É importantíssimo, é importantíssimo. Agradecemos. Eu que agradeço. Doutor, inclusive, a terapia, uma coisa que eu queria ter perguntado, a terapia com um psicólogo ou um psiquiatra, alguma coisa assim, também ajuda, assim, a Com pessoa... certeza. É multidisciplinar, né? Sim. É claro que um paciente com uma demência profunda, na minha opinião... Não, mas eu digo na prevenção mesmo, você Sim, ter um lugar para sim. falar, É que a para emoção- colocar para fora. A emoção está imbricada em todo o comportamento, em toda a vida. E a emoção, quem cuida de emoção, nós cuidamos de emoção também, um do outro, mas tem um profissional treinado para isso, que é o terapeuta, né? Exato. Psicólogo, e que pode orientar uma série de coisas. Então, eu acho que isso daí é válido, né? Uma pessoa com alteração que fica um pouco deprimida no começo, que nota, né, que está tendo um transtorno cognitivo, que fica um pouco deprimida, não é só tomar remédio, né? E alguém com quem partilhar aquela sensação, né? Aquela vivência, eu acho que isso daí ajuda bastante. Que bom. Então agora sim a pergunta final, não é nem pergunta, é um espaço que eu abro assim para vocês, para todos os meus convidados, que é deixar uma frase ou uma fala, pode ser sobre o tempo que nós estamos falando, ou pode ser sobre você, uma dica, uma mensagenzinha assim para a gente encerrar o podcast. Vai lá, Guilherme. Reforço aquilo que a gente conversou nesse momento tão importante, né? Todo mundo precisa se atentar, a gente precisa ter um autocuidado, pensar na gente mesmo e pensar no futuro, né? Como você se vê daqui a 1, 2, 5 anos. Maravilha. Isso vai ser importante para você também, mas também para quem está ao seu redor. Então a gente precisa se cuidar para também pensar nas pessoas que estão ao nosso redor e que nos amam, que estão no dia a dia com a gente, tá bom? E agradeço o espaço mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada, Angélica. Gostaria de deixar assim claro que a fisioterapia ela vai ajudar nessa questão em si, né? Mas eu acho válido. Eu fico nervosa. Fica tranquila, vai lá. Pode passar? Depois eu volto? Pode. Então vai. Eu fico nervosa. Tá bom. Doutor, vai lá. Não fique nervosa, você saiu muito bem. Bom, eu acho que uma mensagem seria para a família. Para as famílias de quem convive com o paciente com transtorno cognitivo ou com doença degenerativa cerebral. Tenha coragem. A medicina evolui numa velocidade fulgurante ultimamente, né? Cada ano novas descobertas, novas coisas. Infelizmente ainda não temos uma resolutividade para a doença de Alzheimer e nem para o Parkinson total, mas veja, você citou esse estudo japonês, eu já li, é interessantíssimo. Os anticorpos monoclonais que estão sendo desenvolvidos, né? Tem vários já para a doença de Alzheimer, não são curativos, mas perto do que era quando eu comecei, é uma modificação, um grande avanço, né? Um grande avanço enorme. Né? Então, tenham coragem, né? Tenham resiliência e persistam cuidando dos seus familiares, porque quem sabe a gente consiga, dentro de um breve período, uma solução melhor para esses sofrimentos deles. Tá certo, não desanimar, né, doutor? Obrigada, viu? Pronto? Então, eu acredito que assim, o que é legal deixar claro é que o diagnóstico ele não é um ponto ali. Ele não é o fim. Existe sim uma melhora de qualidade de vida, existe um estímulo que pode ser trabalhado. Tanto na parte cognitiva, acredito que exista sim, tem sim um tratamento para que esse idoso ele viva bem até o dia que ele tiver que viver em si. Eu acredito que dá pra gente partir a partir disso aí mesmo. Perfeito, Angélica, muito obrigada, viu? Obrigada, doutor, obrigada, Guilherme. E obrigada a você que ficou com a gente aqui em mais esse episódio, olha, encerrando, né, a 3ª temporada com chave de ouro. Foi maravilhoso esse papo aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante, né, com essa conversa.
E se você ainda não deu uma olhada nos outros episódios dessa temporada e de outras temporadas, corre lá, vai lá pesquisar, porque ó, só nessa temporada a gente trouxe lipedema, a gente fez o segundo episódio sobre pets, com a participação de vocês que fizeram perguntas e foi muito legal. A gente falou de empreendedorismo feminino, fechamos agora com essa conversa maravilhosa com esses profissionais incríveis. Então, assim, só tenho a agradecer a todos que participaram aqui, contribuindo com as informações, e a você que está assistindo, que está ligado aqui com a gente. Compartilhe esse conteúdo para que cada vez mais pessoas tenham acesso a informações relevantes, importantes, né? Para viver melhor, gente. Esse é o objetivo do VidaCast, tá? Qualidade de vida. Então, já pensando aqui na próxima temporada, pode mandar sugestão e a gente vai tentando trazer aqui para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigada. Se cuida!